Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Guardiã da Notícia. Guardiã da Notícia. Guardiã da Notícia. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola, porque a bola está no pé da Guardiã. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Bom dia, ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para o dia 14 de agosto de 2020, Dia do Médico Cardiologista, importante especialidade médica nesta grave crise na saúde por conta da pandemia no Brasil. Esta sexta-feira já se inicia com bastante nebulosidade e há previsão no final do dia de chuvas em pontos isolados. A temperatura será com mínima de 14 e máxima de 27 graus. Amanhã, sábado e no domingo, há previsão de chuvas ao longo do dia, com ventos moderados e queda na temperatura, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Atenção! Muitas atividades comerciais e de lazer foram flexibilizadas, mas isso trouxe uma maior responsabilidade a todos nós. A higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares. É fundamental que você só saia de casa se for de extrema necessidade. O isolamento social ainda é a nossa vacina, acredite nisso. Portanto, fique em casa, se precisar sair, use máscara, é obrigatório e a falta acarreta a multa. Tempo e temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Octopus comunicando com Carol Ferrari. Eu preciso de uma agência para cuidar das minhas redes sociais? A resposta certa é: depende da sua disponibilidade e da sua habilidade com a ferramenta. Embora a maior parte das ferramentas sejam intuitivas, um especialista pode potencializar os seus resultados, tanto melhorando os seus criativos, quanto parametrizando corretamente o seu público e ainda fazendo uma leitura mais apurada dos seus relatórios. Além disso, agir e interagir com rapidez e eficácia pode ser complicado para quem não está integralmente dedicado a estas tarefas. Pense bem, seu negócio vale este investimento? Se você acredita que sim, conte com um time de especialistas da Octopus. Acesse octopus.com.br. Octopus comunicando com Carol Ferrari. A Guardiã da Notícia. Guardiã da Notícia. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça.
Boa tarde, meio-dia e 17, eu sou o Isidoro, a partir de agora no Guardiã da Justiça, mais uma vez aqui com a presença da doutora Maiara Marques, advogada especializada no direito e processo do trabalho. Hoje, assunto, assédio moral e sexual. Boa tarde, doutora Maiara. Boa tarde, Isidoro, boa tarde a todos. Vamos lá para mais um quadro aqui do Guardiã da Justiça. E hoje eu trago um tema que muitos pediram, na verdade 2 temas, né? Um puxa o outro, que é o assédio sexual e o assédio moral. Um puxa o outro, porém o assédio sexual é previsto no nosso Código Penal, no artigo 216, a linha A, e o assédio moral é previsto na nossa CLT e no Direito do Trabalho. E vamos lá falar um pouquinho de cada, né? É uma dúvida que muitos têm. E eu vou começar com o assédio sexual. O assédio sexual gera muita dúvida para os empregados e para os empregadores. E para muitas pessoas. Assédio sexual, tenho que reforçar, ele é um crime previsto no Código Penal de superior hierárquico e é de relações laborais, é de relações do trabalho, tá? Então a gente tem que enfatizar isso. O assédio sexual, ele não é previsto, ele não é enfatizado e não é relacionado com o sexo, com o assédio sexual especificamente. Ele é com relação ao trabalho. Então vamos lá, bem leigo e bem simples. Um superior hierárquico, ele se aproveita da sua função, de ser um chefe, de ser superior, de ser superior à pessoa, de ser um homem para uma mulher e através disso ele, com intenções sexuais, ele se aproveita da mulher e dessa função para obter vantagens e se aproveitar com intenções sexuais dessa posição para obter alguma vantagem do trabalho. Então, sempre do trabalho. Se não tiver a intenção no trabalho, se não for um chefe, se não for superior, não caracteriza esse crime. Então, muitas pessoas têm dúvidas. Se não for superior, se for apenas um colega, mesma função, não. Pode caracterizar um dano moral, pode caracterizar um BO, algo do tipo, mas não é o assédio sexual previsto no crime 216, a linha A. E se for um flerte, uma paquera, um convite, algo do tipo. Aí muitos perguntam, se a pessoa for casada e me convida, não. Tem que ter essa vantagem, tem que ser superior, tem que se aproveitar do cargo para isso. Se for consensual, se a pessoa querer, independente de qualquer coisa, se ela querer, também não caracteriza crime. A pessoa não tem que querer, a pessoa tem que se sentir constrangida para caracterizar esse tipo de crime. Então, a gente vê muito isso é comum, parece que não é, mas é comum, e a pessoa ela não tem coragem de fazer o BO, não tem coragem de denunciar, por quê? Elas não querem perder o emprego, às vezes tem medo, às vezes não tem como fazer essa prova, às vezes é dentro de uma sala, enfim, não tem como se provar. Então, a gente vê poucos BOs. Nem por vídeo? Às vezes pode sim, porque hoje o celular é fácil, né? Mas tem muito medo, porque além de hoje, principalmente nessa época de pandemia, tá muito difícil o emprego. As pessoas têm medo das pessoas, do chefe, do cargo, às vezes desse chefe ser poderoso, vamos dizer assim, bem leigo, não poder indicar para outro trabalho, porque, como eu te disse, é um superior hierárquico, então a pessoa tem medo de não conseguir outro trabalho, então a gente vê que é incomum essas denúncias, mas o crime, ele é bem comum, ele é muito comum. Então, lembrando, são relações laborais. Laborais pode ser também em um hospital, em um dentista, mas tem que ter essa relação laboral sempre do assédio sexual. Pode pedir uma indenização dentro da Justiça do Trabalho? Pode, mas primeiro se faz o BO na Justiça Criminal e desse BO a gente pede uma indenização na Justiça do Trabalho. Então vão correr 2 ações, uma na Justiça Criminal e uma na Justiça
do trabalho. Tá? E como eu te disse, é um crime comum, porém a gente não vê por conta das consequências. Então, se acontece com você, denuncie. Eu sei que é difícil, eu sei que todo mundo quer ter o seu trabalho, mas se ninguém denunciar, vai sempre ter essa prática. Onde que a gente vê muito isso? Em televisões, nesses testes de programas, onde as pessoas querem um papel, onde em cinemas, a gente vê que é comum e vê que as pessoas não querem, acaba sendo consensual, porque a pessoa quer esse papel, não querem passarem por essa situação, porém acaba sendo consensual e acabam tendo esse papel. A gente vê reportagens depois de anos que acabam prescrevendo esse crime, né? Doutora, mas como a mulher identificar? Porque é mais recorrente do homem para a mulher, né? O assédio sexual. Sim, sim. Como a mulher vai identificar? É um olhar diferente, uma cantada? São de vários tipos. Isidoro, mas são dúvidas comuns, né, de todo mundo. Como eu te disse, tem que ter uma característica sexual. Se for apenas um flerte, um convite, não é o assédio sexual. É apenas um convite, uma paquera. E lembrando, não pode ser consensual. Tem que ter um constrangimento sexual. Tem que ser bem, vamos dizer exemplo, tem que passar a mão, um convite direto. Tem que ter um constrangimento sexual. Tem que ter essa identificação. Por isso que eu te disse, é difícil ter provas. Mas tem aquelas pessoas, vamos dizer, bem cara de pau, que se tiver um WhatsApp, uma filmagem, um e-mail, fica melhor. Mesmo assim, as mulheres têm medo de denúncia. Às vezes a pessoa é casada, às vezes a própria pessoa também é casada, não quer constranger o seu casamento. Eu vejo essas alegações, assim, alegações que não querem ser prejudicadas, mas que dá para ter esse BO, que dá para ter denúncias. E, infelizmente, o medo é maior hoje em dia, mas existe esse crime e se você puder denunciar, denuncie, porque é mais comum do que muita gente imagina. E geralmente acaba como? A pessoa se desliga do trabalho, indenização? Sim, quando ocorre, dá para pedir uma indenização na Justiça do Trabalho e faz o BO na Justiça Criminal. O que eu vejo muito também são entrevistas de emprego. Antes da entrevista, os próprios chefes superiores hierárquicos, para a pessoa conseguir entrar nessa vaga, faz esse convite, né? Às vezes as pessoas têm muitas qualidades, têm um currículo e o chefe acaba nem vendo essas qualidades, nem vendo esse currículo. Fazendo esses convites, a pessoa acaba aceitando, precisa do emprego, né? E isso é um assédio sexual. Muitas pessoas às vezes não sabem, isso é crime. E isso é crime. Na própria entrevista, isso é um crime. Mas a pessoa está precisando do emprego, ela quer esse trabalho, ela quer passar nessa entrevista, ela aceita fazer esse, vamos dizer assim, esse teste, que é um crime previsto no Código Penal, como eu já disse. Faz esse convite, acaba passando, ou às vezes, muitas vezes nem passa, né? Às vezes é um teste mesmo. Acaba passando, acaba aceitando esse convite e aceita o trabalho, passa no trabalho e fica amarrado com essa situação dentro do próprio trabalho e é um crime, é assédio sexual. Pois bem, no Guardiã da Justiça de hoje, doutora Maiara Marques, advogada especializada no direito e processo do trabalho, hoje falando de assédio moral e sexual. Ainda estamos no assédio sexual. Só para a gente fechar, a mulher, ela, dependendo do tipo de roupa que ela vai fazer essa primeira entrevista, ou dependendo do tipo de roupa que ela usa no próprio trabalho, né, isso pode estimular um assédio sexual? Pode estimular, mas como eu disse, o assédio sexual ele não é consensual. Agora, se a pessoa já vai com essa intenção, se ela aceita, aí não é crime, né? E aí é consensual. Mas isso não pode também servir como uma contraprova? Não, porque vai ser consensual. Isso tem que causar um constrangimento mesmo para a parte, no caso, para a mulher, para a pessoa que está ali, porque não impede de ela usar a roupa que ela quer, né? Só impede de ela ser constrangida. Agora, se houver essa denúncia e a outra parte alegar isso, aí vai depender de prova.
Mas se a pessoa faz esse BO, é muito raro ter essa má-fé, até porque não tem essas denúncias. Então a própria polícia ela já fica esperta, né, nessas alegações. Então, assim, o assédio sexual, ele existe. É igual a Maria da Penha, quando ela foi feita. Hoje não pode retirar mais a denúncia. Porque a pessoa ia lá, tinha medo e retirava. Então, o assédio sexual, ele existe hoje, mas não tem, assim, de 10 casos, tem uma denúncia. Então, por isso que eu trouxe, tem muitas dúvidas. Às vezes a pessoa tem medo, ou às vezes a pessoa acha que não é de superior, de colega de trabalho, acha que não é dentro do trabalho, mas é somente dentro do trabalho, é de homem para mulher, de superior para mulher, é de obter vantagens pela sua função. Então, pelo que eu falo, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquisei até para trazer para cá, pelo que eu vejo é mais em cinema, em televisão, mas isso ocorre em qualquer lugar, em pequenas empresas, em dentistas, de médico para enfermeira também eu vi alguns casos. Então, existem essas vantagens. Então, se pode denunciar, o que é difícil, que a gente também entende a parte das pessoas, denuncie, porque senão vai continuar comum e vai continuar para sempre. Agora vamos falar do assédio moral. Só para fechar, quando o chefe ele promete uma promoção em troca de um jantar, isso pode configurar assédio sexual? Jantar, não. Tem que ter sempre a obtenção sexual. Isso. Se o jantar levar depois a uma vantagem sexual, a outro convite, sim. E lembrando, se a mulher aceitar e for consensual, não tem problema. Agora, se ela for apenas para o jantar, para uma conversa, que aí você já tem que desconfiar, né? Porque a promoção tem que ser dentro do trabalho. Pois é. Mas, se ela aceitar com a intenção apenas do trabalho e depois ver que tem outra intenção, sim, é crime. E se ele também oferecer essa promoção não pela qualificação, pelo trabalho da mulher, e sim por outros atributos e também por outras intenções, é assédio sexual. Porque ele tem que oferecer essa promoção pela qualificação dela profissional e não por outras atribuições. Tá, e o assédio moral? Como é que agora dá para caracterizar assédio moral? Vamos lá, até porque um pode entrar no outro, né? Vou falar um pouquinho de cada e depois a gente vai juntar os dois. O assédio moral, vou falar bem leigo, até porque aqui todo mundo assiste, né? A gente vai falar uma linguagem só. O assédio moral é aquele famoso bullying. É o bullying dentro do trabalho. Então, assim, o assédio moral é quando a gente tem qualquer tipo de ofensa. Qualquer tipo de ofensa dentro do trabalho. Então, o trabalho, quando a gente vem falando aqui várias segunda-feiras, são vários contratos, como a gente já explicou, né? Existem vários contratos, vários tipos de trabalhos. Então, é qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de carga horária, qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de trabalho. Você foi ofendido, caracteriza assédio moral. O que pode ser uma ofensa para mim, não pode ser para a pessoa. Não quer dizer que se você foi ofendido e a pessoa acha uma bobeira, não quer dizer que é uma bobeira. Se você foi ofendido, sim, você está no seu direito. Então, é qualquer tipo de ofensa. Não existe uma ofensa que pode ser para mim e não pode ser para a pessoa, tá? Isso também é crime. Eu gosto muito do direito do trabalho junto com o direito criminal, porque eu acho que as duas esferas, elas se juntam muitas das vezes. E o assédio moral também se junta com a criminal, que seria a injúria, né? Então, assim, se você se sentiu ofendido, também dá para fazer um BO de injúria e dá para entrar na relação do trabalho, vamos dizer assim, com o assédio moral pedindo indenização na Justiça do Trabalho. Agora, o assédio moral ele pode ser contra um colega ou contra um superior, diferente do assédio sexual, que é só contra superior. O assédio moral pode ser uma vez só e o sexual pode ser várias vezes. O assédio moral pode ser se você foi xingado uma vez, já caracteriza. O sexual pode ser decorrentes vezes. Então, vamos dizer assim, se uma pessoa foi chamada de gordo, ele pode ser gordinho, ele pode estar acima do peso, mas ele pode também se sentir constrangido. Então, ele pode fazer um BO e ele pode entrar com assédio moral. Não é porque ele está acima do peso que ele vai estar no direito de trabalhando, ele ser xingado, ele ser assediado.
ele ser chamado, muitas vezes eu também já vi ações que ele falam que é preguiçoso porque a pessoa está acima do peso. Não, caracteriza, eu já vi várias indenizações. Assédio moral que eu vejo muito contra banco, indenizações altíssimas, altíssimas mesmo, valores altos, metas. Contra banco? Contra bancos. Como que acontece? Pode ser contra várias empresas, mas eu vejo muito contra os bancos e valores que eu tô falando altos mesmos. Metas, não pode exigir metas. Então, assim, muitas vezes são comuns metas. No banco não pode exigir meta? Não, em qualquer empresa. Em qualquer empresa não pode se exigir metas. Mas eu estou falando de banco porque são valores altos, né? Muitos altos. Então não pode exigir meta e é comum. É comum. Mas comum. A maioria das lojas, essas de eletrodomésticos, Sim, exigem meta. Sim, tipo de loja. Eu estou citando o banco porque os valores são absurdos de indenizações. Porque não pode. Não pode mesmo. Principalmente na antiga CLT, era muito comum. Na nova CLT, como a gente tem valores de custo, que a gente nem vai entrar, senão o tempo vai passar, mas assim... Isso é assédio moral. Porque a pessoa trabalha com o quê? Com pressão. Ela nem trabalha direito. Ela não vai trabalhar direito, ela vai trabalhar sob pressão. Porque ela não vai fazer o seu trabalho direito, ela vai trabalhar... querendo bater aquela meta, só batendo aquela meta, se ela não bater e o colega bater, vai se sentir inferior ao colega, e muitas vezes não é isso, muitas vezes o colega ligou para a pessoa certa e ele não ligou para a pessoa, não conseguiu ligar para a pessoa certa, e não é tem muita isso. empresa também que coloca a foto do funcionário que bateu a meta melhor. Assédio moral. Eu deixei assédio moral até por último, porque tem muitos exemplos mesmo. Colocou a foto, isso é constrangimento, indenização alta. Para quem atingiu a meta melhor, tudo bem, a foto dele tá lá, parabéns, deve ter ganhado um prêmio, mas para quem não conseguiu? Sim, mas mesmo para quem bateu, não pode ter a foto lá, porque constrange os outros, entendeu? Para quem tem, legal, sua foto tá lá, mas para a Justiça do Trabalho sempre tem que proteger o empregado, a gente sempre tem que ter esse pensamento. Eu trabalho para muitos empregadores e eu falo isso. Sempre protege o empregado, a parte mais fraca. Então, a foto da pessoa é ali, mas é um entre todos. E os outros vão ser constrangidos, vão se sentir inferiores. Ninguém quer se sentir inferior a ninguém, né? Então, assim, não façam isso, não exijam metas. Pode dar uma bonificação, um dia de folga para quem cumpriu, mas assim... uma gratificação no final do ano, nada assim mensal, nada sobre pressão, nada que constrange as outras pessoas. Isso vai levar ao assédio moral, isso vai prejudicar. Se sua empresa for muito grande, você tem indenizações altas mesmo, que vai gerar prejuízo. E tudo leva ao assédio moral, um constrangimento. Então, assim, chefes, superiores, eu sei, assim, que todo mundo é estressado. Todo mundo, o dia a dia estressa a gente. Mas cuidado na hora de descontar no empregado. Porque hoje a lei, ela está rígida e as pessoas hoje são sensíveis. O dia a dia é estressante. E o assédio moral, às vezes, a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. E se a pessoa se sentir constrangida, existe o assédio moral, existe o BO. Existem indenizações por danos morais e a justiça está dando decorrente. E às vezes são coisas bobas para quem acha e para a pessoa não. Às vezes se fala, a pessoa é feia. O que pode ser bonito para você pode ser feio para o outro. E mais, ela pode se sentir constrangida. Se ela se sentir constrangida, ela vai fazer um BO e entrar com assédio moral. E hoje a gente sabe, hoje tudo é polêmica, né? Hoje tem redes sociais, hoje tem gravador, igual o Isidoro já falou, hoje tem filmagem, hoje tem WhatsApp, hoje tem testemunho, hoje está muito fácil a prova, a contraprova, hoje está tudo muito fácil. Então, o assédio moral está muito fácil de se provar. E o que é o assédio moral? Tudo que constrange a pessoa. Tudo, mas tudo mesmo. Igual eu falei, o que pode não me constranger, pode constranger o Isidoro, pode constranger o empregado, pode constranger o empregador. A gente nunca sabe o que vai constranger a pessoa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses dois assuntos, são muito polêmicos. Às vezes tem uma mulher muito bonita, que aí às vezes a pessoa fala, não tem como eu não querer sair com ela. Realmente, não tem. Mas a mulher não é porque ela é bonita que ela é obrigada a sair com o seu superior, que ela pode ser promovida, e uma pessoa bem qualificada que não tem outros atributos, que não
pode ser promovida. Então, assim, isso gera ações na justiça, tanto criminal, tanto trabalhista. A pessoa pode responder um processo criminal, pode ficar, vamos dizer assim, bem leigo, com a ficha suja para sempre. Pode ser parada por uma polícia por, vamos dizer assim, no meu entendimento, por uma bobeira. Esses dois assuntos são bobeiras para você ser parado por uma polícia, por exemplo. Então, assim, vamos tomar cuidado, esses dois assuntos são muito importantes. A gente pode se prejudicar, tanto o empregador, tanto o empregado, tanto pessoas comuns, né? Pode prejudicar até um casamento, vamos dizer assim. Porque as pessoas hoje estão espertas, estão estudadas, estão entendidas, querem ganhar dinheiro porque isso gera indenizações, então tão espertas. Tá? Então, assim, são assuntos muito polêmicos que geram dúvidas. Eu estou à disposição, tem muitos livros, tem muitas polêmicas. E a justiça está aí para indenizações nesses dois assuntos. Então, assim, vou resumindo. O assédio moral é tudo que constrange na relação laboral. Então, constrange. Então, cuidado com piadas. Eu sei, assim, que às vezes o dia a dia ele é maçante. Mas, às vezes, as pessoas estão estressadas, elas podem se constranger e isso vai gerar uma indenização. De colega para colega, não é só de superior. Isso é fácil de se provar. Só com um documento já se prova, com um BO já se prova. E as indenizações não são baixas. Não estou falando de valores baixos. São valores, às vezes, que a gente não vai conseguir pagar. A gente vai gerar uma dúvida para o resto, uma dívida, desculpa, para o resto da vida. Ô, doutora, mas então, uma sugestão, então, para o funcionário, trabalhador, aquele que tem um chefe que todo mundo sabe que o chefe é nervoso, é estourado e pede, cobra, gritando, berrando. Como que essa pessoa, esse trabalhador, vai lidar com isso? O trabalhador, o mais calmo, ele pode avisar. Olha, não gostei, conversar daquele jeito. No máximo avisar, olha, se continuar, eu sei que isso gera assédio moral. Muita gente tem medo, né? Igual eu te falei, tem um receio e deixa para entrar quando sai do trabalho. Aí o empregador geralmente é pego de surpresa. Eu gosto sempre de uma boa conversa, Isidoro. Eu gosto de falar, olha, tá preparado, eu sei que o senhor é nervoso, mas isso me constrange, eu não gosto disso. Se a pessoa continuar, ela pelo menos já está preparada, né? Nunca também retrucar com ofensa, com berração também. Não. Aí não. A situação já piora. Sim, pode gerar até uma justa causa, né? Mas eu gosto sempre de uma boa conversa para a pessoa não ser pega de surpresa. Mas geralmente eu vejo os empregadores. Ué, mas eu estava nervoso aquele dia, agora eu recebi uma ação de assédio moral. Sim, porque gera assédio moral, entendeu? Mas esse chefe, que tem muitos, ele tem que estar preparado, sim. Ele tem que estar preparado porque ele está lidando com pessoas, né? Todo mundo lidar com pessoas, a gente nunca sabe o que pode vir, né? Por aí. E a mesma coisa o assédio sexual. E o assédio sexual também, resumindo, assim, numa entrevista vamos olhar sempre as qualificações, o currículo, tudo, porque eu vejo geralmente muitos escritórios, muitas empresas grandes, às vezes nem olham o currículo. Sempre quer ter aquele contato pessoal. É importante também, claro, sempre importante, mas assim, cuidado também com o assédio sexual, que gera também um processo criminal e um processo trabalhista. E é isso, tá bom? Prejuízos tanto para o empregado, tanto para o empregador. São assuntos polêmicos, são assuntos que geram indenizações, geram processos criminais, geram processo trabalhista, mas que eu acho muito importante todas as partes estar sempre atentas. Muito bem, doutora Maiara Marques, aqui no Guardião da Justiça. Doutora Maiara é advogada especializada no direito e processo do trabalho. Hoje falamos de assédio moral e sexual. E esquece o proprietário da empresa que ele, colocando sob muita pressão o funcionário, o rendimento não vai ser legal. Obrigado, doutora Maiara. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é só isso mesmo. Estou à disposição para mais dúvidas e sempre estar atento, porque os prejuízos e as indenizações a gente tem que cuidar, se precaver, porque lá na frente a gente pode responder e pode ser bem alto e a gente às vezes prejudicando a nossa empresa, né? Falindo uma empresa
assuntos que a gente não se precaveu. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, doutora Maiara. Você que está acompanhando, fique sabendo que agora nós temos o nosso aplicativo versão Android, a Rádio Guardiã da Notícia. Confira, acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regionalizado do estado. Música e informação em um aplicativo totalmente novo. Ouça e assista também pelo nosso aplicativo versão Android da Rádio Guardiã da Notícia. Conheça também nossas redes sociais, temos o nosso canal do YouTube, nossa fanpage no Facebook, por onde você está assistindo essa live, e também o nosso Instagram, que é o @_Guardiã da Notícia. E, é claro, adiciona o nosso WhatsApp para receber informações aí na palma da sua mão. É o 11 94542 8886. Uma ótima tarde a todos e segue a programação de música clássica e erudita na Rádio Guardiã. Você ouviu a Guardiã da Justiça. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, equipe